Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alandale da Cursos. Vamos para mais uma aula do nosso curso para cálculo de edifícios do zero. Antes de começar a aula de hoje, peço a você que considere aí nossos conteúdos importantes e realmente quer contribuir, né, para a disseminação da metodologia. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, inscrever-se no nosso canal e acionar o sino de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aí, tá? A pergunta é, os corpos de prova retirados, claro, da amostra, né, do caminhão, quando vai fazer a concretagem ali, eles geram o mesmo resultado, tá? Essa curva, nós chamamos aqui de curva de Gauss, curva de Bell, curva normal. Tá? Você aí, calculista, você tem que entender sobre ela, tá? O que acontece? Tá? Quando você pega os corpos de prova, vamos para cá, se você pegar os corpos de prova e empilhar certinho, de acordo com a sua resistência, tá? Vou até minimizar aqui novamente. Você vai empilhar certinho, quanto maior a quantidade, maior o refinamento da sua curva de Gauss. O que você vai observar? Você vai observar que alguns corpos de provas eles vão atingir, né, o nosso desvio padrão, nosso FCM de resistência, outros vão ultrapassar essa resistência e outros vão dar um pouco atrás do FCM. Né? O que seria esse FCM, pessoal? Relembrando, FCM é o FCK mais 1,65 vezes o SD. Tá? O SD está ligado diretamente ao controle desse concreto, tá bom? Então tá aqui, ó, certinho. Ó. Aqui eu abri para vocês. O SD está relacionado ao controle do concreto. Quanto maior o controle do concreto, menor o coeficiente, tá? Então vou minimizar aqui novamente. Vamos lá. Aí todos os corpos de provas empilhados lado a lado, né, de acordo com a resistência obtida, formularia uma imagem a seguir, né, então, como pode ser mostrado aí. Tá? Em uma distribuição normal, em probabilidade semelhante à distribuição de Gauss. Tá? A média dos corpos de provas, tá, é indicado por FCM, desvio padrão SD, que é a unidade básica da variação do resultado em torno da média, ou seja, quanto menor o valor do SD, mais aquilo que eu falei agora para vocês, tá? Mais efetivo o controle da central dosadora do concreto, tá? Tem sobre a qualidade dele. Tá? As normas técnicas brasileiras dizem que apenas 5% do resultado do ensaio, não estou falando bem aqui, ó, normas técnicas brasileiras, 5% do resultado do ensaio podem ficar abaixo da resistência característica à compressão específica do concreto, tá? Por isso, a central dosadora deve produzir concreto com uma resistência FCM. Está respondido tudo aqui. Então, a central dosadora ela deve te fornecer o FCM, tá? Com maior resistência, que é acima do FCK. Ou seja, aquele modelo lá de você pegar e comparar a sua resistência em função do FCK, né, para controle, isso está errado, tá? Então a curva de Gauss é parâmetro para isso. Então você tem que ter o seu controle em cima em função do seu FCM, tá bom? Então se ela te forneceu ali um valor, né, você pediu ali, o FCK relacionado a tanto, né, 25, tá? Obviamente você vai jogar todo esse parâmetro aqui, o FCK mais 1,65, o SD, tá? Aí você vai obter o seu FCM. Tá aqui o FCM, tá? Juntando todos os corpos de provas, obviamente, alguns vão ultrapassar o FCM e outros vão dar menores que o FCM. Tá? Porém, 5% desse total não pode ser menor que o FCK. Se 5% for menor que o FCK, que ainda é tolerável, 29%, né? Dessa forma, 95% de todo o concreto é automaticamente aceito. Porém, todos os resultados abaixo do FCK são levados para o projetista, né, o calculista, avaliar se usa a prova ou se determina a execução do reforço no elemento estrutural ou a sua demolição. Então, você pode grifar isso aí, tá? Vamos continuar. Vou minimizar nosso roteiro aqui. Nós já falamos sobre o concreto, a resistência à compressão. Vamos falar aqui sobre a tração, tá? Quando o concreto é tracionado, pessoal, a distribuição da curva de Gauss é totalmente irregular, né? Por isso, utilizamos 3 formas em função do FCK. Ou seja, para você determinar a resistência à tração, você vai depender do FCK. Tá? Eu vou maximizar aqui, correto? Eu vou traçar aqui com vocês a
curva de Gauss, só para vocês terem um entendimento, tá? Vou pegar aqui meu eixo, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, fazer um pouco mais preciso. Meus eixos, correto? Ou seja, você vai lançando curva de prova, tá? Vou colocar 2 aqui. Você vai empilhando de acordo com a resistência, tá? Aí aqui eu vou reduzir aqui um pouco essa altura. Eu não vou fazer tão preciso, não. Aqui. Vou colocar aqui como se esse fosse o meu FCM, tá bom? Só para vocês terem noção. Tá? E daqui para cá eu vou colocar ele como se fosse o meu FCK. Tá? 5% daqui para trás, vou colocar até um aqui só para ilustrar. 5% daí para trás, tá? Do total, tem que bater os 5% da quantidade desses corpos de prova, tá? Então, estou colocando aqui, fazendo a curva de Gauss, é ilustrativo, tá bom? Ela começa, você consegue refinar ela, fazer um negócio legal. Para a tração, já é um negócio mais espalhado, né? À medida você começa a notar. Então, a precisão já fica um negócio meio ruim de fazer essas anotações, né? Então, fica um negócio não fica tão certinho. Então, já começa aqui, já... Entenderam, pessoal? Então, para você obter um resultado em relação à tração aqui, não fica tão legal, tá? Na curva de Gauss. Então, o que acontece? Foram criados alguns parâmetros normativos, tá? Que vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? Já foi estudado. Que é o seguinte, vou maximizar aqui para vocês, tá? Nós temos aqui a força, né, de tração média, força de tração FTK inferior e tração superior, tá? Isso mais à frente eu vou explicar para vocês. Como é que eu encontro isso, pessoal? É o seguinte, primeiro passo você tem que encontrar o FCT, né, força de tração média, tá? Para concretos até 50 MPa. Então, o FCTM, né, que é o médio, a fórmula vai ser 0,3, FCK elevado a 2/3. Tá? Para você encontrar o FCTK superior e o inferior, você depende do médio, tá bom? Então, você vai pegar aqui, 0,7 vezes o valor do FCTM. E aqui para o superior também, 1,3 vezes o valor de FCTM. Bacana, né? Então, tudo certinho, tudo mastigado. Vocês têm que fazer o organograma de vocês. Tá? E para o aço, professor? Como é que faz a leitura disso aí? Tá meio... A gente tem dificuldade em interpretar o nosso gráfico, né? Então, nós temos o seguinte. Tá? Mais à frente a gente vai falar da curva de Gauss do aço, como é que funciona. Mas o gráfico ele é interpretado da seguinte maneira. Aqui, já deixei a anotação aqui certinho. A região 1, tá? A região 1 começa a deformar, aplica força, né, de proporção, em quase que uma reta aqui. Então, atenção à deformação, correto? Então, nós temos aqui nosso regime elástico. Tá? Se parar aqui o ensaio, volta ao comprimento inicial, obviamente. Né? Se você parar o ensaio, volta a barra ao comprimento inicial. Na região 2 é o plástico, tá bom? É o plástico, regime plástico. Não tem mais como voltar à posição inicial, a partir do regime elástico, ou seja, o plástico da feita que ele deformou, vamos supor que você pega um canudo, ele já está no regime plástico. Se você estica o canudo, ele não volta à posição normal, tá? Então, é assim o grau de comparação que eu estou dando para você entender. Aqui a força de proporção, deformação de proporção, o FY, a tensão de escoamento, isso nós vamos ver muito. Tá? Então, nós temos uma variação aqui e anotado o patamar de escoamento, ou seja, não tem um acréscimo de tensão, né? Só deformação. Então, nós temos aqui o patamar de escoamento, que é onde é anotado, claro, com todas as ponderações, e nossa deformação aqui, específica, né? Limite em relação ao escoamento. Tá? Nós vamos aqui, tem um ganho de resistência novamente. Quando sai do patamar de escoamento, né, que só deformou, que tem um ganho de resistência, pessoal,
tá? Está aplicando a tração e está deformando ao mesmo tempo. Nós chegaremos até a ruptura, beleza? Que é a tensão última do nosso aço, tá? Então, se é ruptura, se tem tensão última, nós temos a deformação, obviamente que última aí, do aço. Tranquilo? Está bem organizado aqui esse gráfico. Vamos lá, continuar. E a curva de Gauss do aço, pessoal? Como é que funciona? A gente vai já encontrar aqui, eu vou já falar para vocês, tá? A do aço é engraçado. Você pega seus eixos, tá? Essa mesa digitalizadora, em breve, o professor vai ficar fera nela. Então, do aço ela já é bem acentuada, né? Vou colocar até bem altos valores aqui para você ver como é que funciona a curva de Gauss. O aço já é bem assim, nesse modelo, tá? Só ilustrando. Tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá, o FYK, né? Escoamento, resistência ao escoamento, que a gente já falou ali em proporção. Para a curva de Gauss, apenas 5% das amostras, né, devem apresentar valores menores que o FYK. Entenderam? Mesmo sistema do concreto. Então, 5% dos valores tem que apresentar, né, das amostras, tem que apresentar valores menores que os 5% de FYK. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos assim que funciona também a curva de Gauss para o nosso aço. Beleza? Finalizando por aqui, nossos materiais, falei sobre coisas bem interessantes aí, tá? Que são considerações extremamente importantes para a gente entrar no cálculo. Essas coisinhas vão ficando na mente, quanto for mais à frente vai encaixar igual um quebra-cabeça, tá? Então, vamos fazer as anotações, vamos fazer os organogramas aí, tá? Se não tiver computador aí, estiver assistindo a aula aí à mão, tá? Obviamente, se o computador não for seu, eu digo, tá? Você pode fazer a anotação aí no caderno mesmo, tá? Beleza? Valeu.